Saudações aos amigos do Culturalog. Eu estou fazendo esse vídeo como um agradecimento a todos vocês que assistiram ao vídeo sobre a Tempestade da Legião Urbana. Foi o vídeo com melhor recepção que eu já tive. Dessa vez eu vou falar sobre as 4 estações, ok? Que é um disco, talvez o mais amado, junto com o 2. Esse vídeo é para vocês e desde já eu já peço que, se vocês conhecerem outros legionários, outras pessoas que porventura curtem esse disco, passem esse vídeo para eles, ok? Eu vou contar aqui muita coisa que vocês talvez não saibam. Então, tomem um cafezinho que eu vou contar umas histórias aqui para vocês. Vamos lá. Eu acho que um bom momento para começar esse nosso recorte é o show antológico de Brasília, que aconteceu no dia 18 de julho de 88. Dá uma olhada aqui nessa matéria de jornal do Fantástico que saiu mais ou menos naquela época. Olha só. O resultado acabou sendo trágico. 400 pessoas feridas e mais de 50 prisões. Antes mesmo de começar a violência generalizada, um incidente grave já havia acontecido. Estas imagens em preto e branco, feitas por um amador, mostram o ataque a Renato Russo, líder do conjunto, por um espectador, identificado depois como um doente mental. Ele não pode ir ao soco. Pouco depois do ataque, Renato Russo voltou a interromper o show. Desta vez para repreender o pessoal da segurança que estava agindo com muita violência contra o agressor. Agora, solta ele! Solta ele! Solta! Colega o microfone na cabeça, meu irmão. Solta ele! Que história é essa de mão na cara? A certa altura, e sem dar nenhuma explicação, o grupo Legião Urbana se retirou do palco. O público ficou esperando mais de 1 hora. E depois reagiu com violência. Quebra-quebra, correria, muito tumulto. Eu analiso que eu acho que existe uma maldade muito grande por parte de certas pessoas do público se elas saem de casa com bombas e entram no estádio com bombas para atacar no artista. Foi horrível, gente, foi horrível. E vocês não sabem o efeito psicológico de uma bomba no palco. Você fica olhando para aquela coisa assim, brilhando, daqui a pouco você sabe que aquele negócio vai explodir. Ora, essas pessoas saíram de casa já pensando em agressão. Entende? O que nós fizemos foi nos defender e colocar a nossa opinião. E eu não desminto nada do que eu falei. Então, depois desse alvoroço todo, o que aconteceu? A banda saiu rapidinho da cidade, mas o Renato ficou um tempinho ali. Ele ficou trancado num quarto com um violão, um teclado e um baixo. E ele fez ali uma jam session, ele fez ali com ele mesmo, ele foi experimentando várias coisas. E ele gravou em uma fita cassete o resultado dessas experimentações. Ele chamou essa fita cassete de Cocaine Days, os dias da cocaína. Dessa fita, algumas coisas acabaram entrando no disco. Por exemplo, a linha de baixo de Maurício e a progressão de acordes que acabou dando em Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto. Vocês sabem que eu gosto aqui de falar as minhas fontes, né? Então sempre que eu posso, eu estou dividindo com vocês de onde é que eu tirei essas informações. A principal fonte para mim, para fazer esse vídeo, foi esse livrinho aqui, curtinho, que é o livro do disco das 4 estações, pelo Mariano Marovato. Esse livrinho aqui, ele faz parte da coleção O Livro do Disco, pela editora Cobogó. É uma tentativa de trazer aqui para o Brasil a coleção 33 1/3, né? Uma coleção de livrinhos meio pocket, né? Sobre alguns discos. Outros exemplos que eu tenho aqui, né, na minha coleção é o A Tábua da Esmeralda, do Jorge Ben, Unknown Pleasures, do Joy Division, uma banda que influenciou muito a Legião, e do primeiro disco do Velvet Underground. Vale lembrar, né, que nessa época a Legião já tinha 3 discos lançados. O primeiro, que vendeu bastante bem. O 2, um sucesso alucinante. E O Que País é Esse? Que não ficou atrás, né? Então a Legião vinha de 3 sucessos. Mas o Renato, ele sentiu uma necessidade de reinventar-se, de repensar esse caminho que a Legião estava tomando. E eu falei para vocês do livro do Joy Division. Então, olha só o que o Renato fala aqui. Eu não queria mais aquela angústia Joy Divisiana que leva ao suicídio. Tem que existir o caminho da iluminação, em que você não se destrói. Isso eu acho que valia tanto para a questão emocional
quanto a questão física, sabendo que ele lutou a vida adulta dele inteira contra esse vício químico. Então eu falei do show em julho. Em agosto, mês seguinte, eles voltam para o estúdio para fazerem o que seria a sequência do Que País é Esse? E quando eles chegam no estúdio, eles não têm mais nada, né? As músicas que eles tinham, praticamente tudo, eles já tinham utilizado no primeiro disco, no 2, e o Que País é Esse? Foi a Rapinha do Tacho, né? Foram as músicas lá do aborto elétrico e tal, era o que eles tinham ali. E mais, né, o Angra dos Reis, que era uma canção nova. Mas quando eles chegaram no estúdio, não só eles não tinham nada, como o Renato estava meio que travado. Ele não conseguia produzir outras coisas. Então, às vezes, né, no início dessas sessões, eles chegavam no estúdio e eles ficavam ouvindo música. Alguém trazia ali uma cassete, né? E eles ficavam ouvindo coisas que eles curtiam para ver se dali, né, de ouvir algo que você gosta, porventura sai alguma coisa sua. E nesses primeiros ensaios, né, o que sai é uma música que eles chamam, né, intitulam ali de heavy metal. Por sinal, quase todas as canções desse disco, elas nascem assim com um nome provisório, e só depois, muito tempo depois, que vinha a letra e vinha talvez o título definitivo. Essa heavy metal acabou se tornando Feedback Song for a Dying Friend, que está no disco. E a outra canção que semi-saiu só viria a ser lançada no 5, que é Sereníssima. Outra coisa que aconteceu nessa época, lembrando que a Legião era um quarteto, é que esse carinha aqui, o Renato Rocha, baixista, ele acabou faltando muito às sessões. O dado fala que ele comparecia um dia sim, 5 não. E não queria fazer as coisas, chegava atrasado, de forma que acabou ficando inviável continuar com eles. Então o Renato Rocha se desligou da banda. E daí a Legião se tornou, como está muito bem noticiado aqui, um trio. Então tinha esse peso da perda de um companheiro e mais esse peso desse show de Brasília, situação muito desagradável. Então qual foi a rotina de estúdio deles? Lembrando que esse foi um disco que demorou muito tempo no estúdio. Eles trabalhavam de segunda a sexta, das 3 às 6 da tarde. Então todo dia o Renato falava que era uma coisa de bater ponto. Uma das razões para ter esse término às 6 da tarde é que os membros queriam voltar para assistir a novela Vale Tudo, que estava rolando ali no momento. Eu mal era nascido nessa época, né, gente? Mas eu lembro de uma comunidade do Orkut que falava sobre a Odete Reutemann, que aparentemente era uma personagem dessa novela. Antes da gente falar um pouquinho sobre cada uma das músicas desse disco, eu quero comentar algo que o Renato falou sobre a criação das letras. Quando as músicas começaram a ficar completas, eu entrei em pânico. Eu realmente não sabia o que falar. Não dava para reclamar da vida porque tínhamos acabado de fechar um contrato milionário. A inquietação veio vindo, e a primeira solução foi sentar e analisar nossos problemas. Quando estávamos fazendo o disco, eu não sabia sobre o que a gente ia falar, porque eu não queria mais falar sobre coisas negativas. Mas gradualmente conseguimos ter a disciplina necessária para que essa inquietação pudesse se transformar em letras. Eu sei que esse deve ser o disco favorito de muitos de vocês que estão me assistindo aqui. Ele não é o meu disco favorito da Legião, até por isso. Eu acho que essa guinada nas letras para ter uma visão um pouquinho mais otimista torna a mensagem um pouquinho mais datada, um pouco mais ingênua. Mas olha só, o Renato não concordava muito com essa história de que o Quatro Estações era um disco tão otimista assim. Saca só o trecho dessa entrevista que o Renato fez para a MTV, que está nesse DVD aqui. Olha só. Cada pessoa sente a música de uma maneira. Todo mundo cismou que Quatro Estações é um disco maravilhoso. Agora eu tô com esse discurso meio bobo, mas eu lembro para as pessoas, olha, Pais de Filhos é uma música sobre suicídio. Entende? E é. Só que as pessoas não percebem. Eu não gosto de ficar explicando, mas é. Ela se jogou da janela do 5º andar, nada é fácil de entender, e conta a história. Só que todo mundo cismou que é um disco maravilhoso e alegre e tudo, e o 5 é depressivo, então tudo bem.
Eu não vejo tanta diferença. Eu acho que o 5, de repente, oferece até mais saídas do que o 4 estações. Porque no 4 estações a saída do cara é ficar lá, Cordeiro de Deus. E no 5 não. O 5 o cara fala, eu quero um dia de sol num copo d'água. Entendeu? Ele fala, eu vou cuidar de mim. No final de Vento no Litoral é tipo assim, eu vou cuidar de mim. Sabe? Quero ser feliz ao menos. O plano é ficarmos bem. Então, o que vocês acham disso? 4 Estações é ou não um disco com uma vibe mais pra cima? Comentem aí. Mas vamos começar a falar sobre as músicas que compõem esse disco. Vamos começar com Há Tempos, que inclusive é uma que tem videoclipe. E nós vamos falar primeiro do videoclipe, né? Que nos dá algumas chaves de análise para toda essa nossa jornada aqui. Em vários momentos a gente tem uma panorâmica da estante de livros do Renato. Lá a gente pode encontrar filmes como Some Like It Hot, que é o Quanto Mais Quente Melhor. A gente encontra uma VHS de Help, dos Beatles. Tem uma biografia do Bob Dylan, que ao que tudo indica deve ser uma edição dessa aqui, do Robert Shelton. Tem esse calhamaço aqui em outra edição, né, que é um livro sobre a cultura grega. Tem o I Ching, tem Sherlock Holmes, tem a Bíblia, tem uns livros de cinema, enfim, tem muita coisa. O que ele está querendo dizer com isso, né? Ele está querendo dizer que eu sou letrado, né? O que eu vou falar aqui vai ser assim, vai ser um outro nível. Outra coisa curiosa sobre o clipe de Há Tempos é que ele mostra 3 cartas de tarô ao longo do clipe. Uma delas eu não consegui identificar porque ele joga muito rápido. Mas ele tinha esse baralho de tarô, inclusive estava na exposição do Miss, né, como vocês estão vendo aqui. Uma das cartas que ele mostra é quando ele canta Solidão, naquela parte, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Aí ele mostra essa carta aqui, que é o 13º arcano, a carta da morte. Né, muita gente quando tira tarô morre de medo dessa carta aqui, mas essa carta ela significa um reinício. E a outra que ele mostra é a carta da justiça. Ele mostra quando canta, já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Essa letra é mesmo, né, uma das mais comentadas do disco, até porque ela tira de um monte de lugares. Ela em Monte Castelo, assim, tira de todo canto. Inclusive, né, para quem tem o disco ou o CD, na parte de trás ele conta um pouco da história e ele dá um pouco dos nomes aos bois, de onde ele tirou algumas das coisas que ele canta, por exemplo, em Há Tempos. Essa parte que eu falei do muitos temores nascem do cansaço e da solidão, ele diz que o segundo verso de Há Tempos é de um texto achado numa igreja em 1600 e alguma coisa na Europa. O legal é que quando minha prima voltou do encontro jovem, lá estava a mesma frase no mesmo texto, dessa vez atribuído a um autor hindu desconhecido, na apostila. Então tem esse mistério de onde é que vem essa história de muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Graças ao nosso amigo Google, o autor aqui conseguiu identificar de onde é que vem. É de um poema chamado Desiderata, de um poeta norte-americano chamado Max Ehrmann. O poema não é de 1600 e alguma coisa. Ele foi publicado pela primeira vez em 1927. E foi só depois da morte do autor que o poema começou a ser lido. Por quê? E por que essa confusão com 1600? É que um reverendo da cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, ele aparentemente lia poesia contemporânea e ele reuniu alguns textos e colocou numa compilação publicada pela igreja de St. Paul, de São Paulo, lá em Baltimore. E aparentemente não tinha o autor. A única coisa que tinha para identificar qualquer coisa era Igreja de São Paulo, Baltimore, 1692. Mas esse era o ano que a igreja foi fundada. Essa publicação ela acabou ganhando o mundo, chegou a diversas paróquias. E o Renato Porventura, né, e a prima dele viram isso talvez num contexto religioso mesmo. Outra parte bastante comentada, aquela disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza. Isso me lembrou bastante 1984, né, do George Orwell, e muito foi minha surpresa que o Renato comenta
isso aqui. Em Disciplina e Liberdade, eu estou falando de autodisciplina. Se você pensar numa relação sujeito-objeto, é fascista. Mas numa relação sujeito-sujeito, não é. Não é eu vou disciplinar você. E é uma inversão do doublethink do 1984. Liberdade é escravidão, ignorância é força. Isso é o que fala o 1984. E existem outros indícios de onde vem essa frase, inclusive do poeta francês Paul Valéry, ou mesmo daquele mesmo poema que a gente falou antes, da confusão do 1600. Porque um pouquinho depois vem um verso aqui com tradução livre. De uma disciplina rigorosa, seja gentil com você mesmo. Lembra, né? Mesma energia do que está sendo discutido. Que a gente está fazendo uma arqueologia dos versos. E eu sinto em muitas letras desse disco, e isso foi confirmado na leitura desse livrinho, que as letras assim parecem aforismos, sabe? Parecem pedacinhos tirados daqui e dali, não necessariamente formam um todo, não estão contando uma história fechadinha. Eu ouço isso em Há Tempos, eu ouço isso em Pais e Filhos, Lobisomem Juvenil também. E isso foi confirmado. O Renato ele fazia vários poemas e ele formava o próprio quebra-cabeça em forma de letra. A letra mais comentada do Há Tempos é aquela do Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Muita gente fica se perguntando o que diabos é isso. Inclusive no vídeo sobre o 2, um dos comentadores perguntou para mim, apesar da música não ser do 2, né? Eu tinha uma própria interpretação, né? Você está no fundo do poço, mas a água é muito limpa. A gente tem uma sensação de que a gente está na pior, mas a gente não está tão mal assim, né? Pelo menos a nossa água é limpa, pelo menos a gente tem um teto, né? Mas olha só de onde é que vem isso. Vejam só esse manuscrito do Renato. Dessa letrinha aí, gente, tem os 7 cidades, né? Tem coisa que está no Há Tempos, tem coisa que está em Meninos e Meninas, e tem essa frase da água é muito limpa. Vamos declamar aqui para colocar em contexto. Pegou no canivete e lavou com água do rio. E ela disse, lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. A interpretação que ele dá aqui é que não vale a pena misturar a água limpa com o sangue do canivete. Eu convido vocês a comentarem aqui interpretações que vocês têm sobre essas letras. Boa parte da graça do vídeo acontece nos comentários, tá? Foi lá, por exemplo, nos comentários que eu descobri em relação ao vídeo do 2, que aquela história do índio que foi queimado num ponto de ônibus foi uma coisa que aconteceu muito depois da canção. Eu falei que podia ser uma inspiração. Não era. Fui descobrir graças a vocês, aos comentários. Muita gente falou que não tinha nada a ver. Valeu, por sinal. E a virtude que nós perdemos? Será que é a virtude de mudar o mundo, comentada em 2 tribos? Vamos ver. A segunda faixa do disco é o grande hit Pais e Filhos. 4 estações e é preciso amar. Tem gente que acha, e eu também achava, que era uma referência a esse livro do Turgenev, né? Pais e Filhos. Na verdade, a referência é um pouco mais perto do chão. Era a revista Pais e Filhos, né? Que existia, não conhecia essa revista, mas naquela época de gravação, os 3 estavam com filhos pequenos. Então essa revista tava lá. Muita gente tem essa coisa, né, com o refrão. Deve ter muita tatuagem com isso, né? Mas o Renato, ele discordava dessa história, assim, de essa ser uma música super pra cima e tal. E ele comenta isso na visita que a Legião fez ao Programa Livre, em 94. Dá uma olhada no que ele fala aqui. Essa música é muito, muito séria. Tipo, me desgasta pra caralho quando a gente toca. Entendeu? E as pessoas não percebem. É tipo assim, ela se jogou... É sobre uma menina que tem problema com os pais. Ela se jogou da janela do 5º andar e não existe amanhã, sabe? E de repente, assim, eu acho bacana, a gente vai tocar uma música bonita, mas existe um clima em torno de algumas músicas da gente que me assusta, porque cada pessoa interpreta a sua maneira. Mas isso é uma música seríssima, é que nem índios. De repente, índios. Uma coisa que eu penso, né, sobre Pais e Filhos, eu fiquei pensando na simbologia, né? Já se mostrou que o Renato jogava tarô, né? Tinha interesse nesse assunto.
E daí eu fiquei pensando quando ele fala que a menina se jogou da janela do 5º andar, né? O que significa o número 5? Aí eu fui nesse livro aqui, O Caminho do Tarô, e ele fala que o 5 no tarô, né, que nos arcanos principais são representados pelo diabo e pelo papa, eles são convites para irmos mais além, a superarmos os limites do material e do racional, né? O número 4, ele é tido como, digamos, a estabilidade na Terra, né? São os 4 elementos, as 4 estações, né? Água, terra, fogo e ar, os 4 elementos. E ele estabelece uma ligação com o divino, que é algo que está super em jogo aqui no 4 estações. Diz aqui que o número 5, ele sugere a prudência de não abandonarmos as aquisições da vida material, mas nos convida a superá-las. Eu acho que isso tem super a ver. Se a gente pegar a carta da Torre, né, que é outra carta super temida no tarô, a Torre é assim, quando a coisa já está pegando fogo, não tem mais jeito, né, as coisas vão mudar e vai ser assim, vai ser um estouro. Então, ela se jogar da janela do 5º andar, por mais que o Renato fale que se trata de algo literal, né, de suicídio mesmo, pode ser visto também de um jeito mais simbólico, né? Pode ser visto como uma grande mudança, que é o que a carta da morte sugere. Outra coisa bacana sobre pais e filhos, sabe aquela introduçãozinha no violão? Então, a música estava mais ou menos pronta, mas a banda estava sentindo que faltava alguma coisinha. E uma música que estava tocando naquela época em trilha de novela e tal era Fast Car, da Tracy Chapman. Vocês se lembram dessa música? Muito bonitinha. Ouça um pouquinho aqui. Então, foi uma inspiração para ela. Sobre pais e filhos, né? Você vê que tem aquela parte, né? Já morei em tanta casa que nem me lembro mais, eu moro com os meus pais. Parece que tem alguma inspiração do Dylan aí, por exemplo, na letra dele Tangled Up in Blue, que é tida como uma letra cubista, né? Você se lembra dos quadros cubistas? Você me vê de lado, você me vê por trás e colocarem numa superfície. Então por isso que as coisas ficam meio assim, né? Como você pegar um cubo e achatar. Então o que acontece? Você tem várias visões diferentes, possibilidades diferentes sobre o que está acontecendo. É isso que acontece na Tangled Up in Blue, do Dylan. Isso é o que acontece em Pais e Filhos. Aí a gente chega na terceira faixa, Feedback Song for a Dying Friend, que até olhando no Spotify, assim, é a música menos ouvida do disco, talvez por ser em inglês, talvez por ser uma música meio estranha, meio pesada, né? O Renato comenta um pouco sobre como essa música originalmente, né, se chamava Heavy Metal, a gente já viu, mas também ela acabou se tornando uma canção que ia se chamar Rapazes Católicos. Vê só o que ele comentou aqui no programa do Jô. A gente fez um heavy metal que era para ser um comentário sobre, assim, a questão de Deus e essa coisa toda do demônio. Então, a música se chamava Rapazes Católicos e tinha uma letra muito pesada e falava dos muçulmanos e dos árabes, misturava uma coisa toda. Aí todo mundo ficou muito chocado. A minha irmã, que eu respeito muito a opinião, ela leu aquilo e falou: Júnior, não gostei. Não gostei. Aí eu falei: pô, mas Carmen Teresa tá tão legal. Não gostei, isso é baixar o nível. Sabe? Eu falei assim, pô, sacanagem, né? Aí a gente ficou com aquela música, aí eu tive uma outra ideia, né? Aí eu fiz uma música, assim, que todas as pessoas sempre cobram também. A gente fazia músicas em inglês. Aí eu fiz essa coisa que eu já tinha escrito há muito tempo atrás e se chama Feedback Song for a Dying Friend, que seria canção distorcida para um amigo à beira da morte. E foi basicamente pensando num cara chamado Robert Mapplethorpe, que é um fotógrafo americano que faleceu recentemente. Ele fazia umas fotos, assim, do mundo gay em Nova York, sadomaso, mas assim, um cara super fabuloso. Agora, eu acho que as pessoas não vão entender muito que ela foi escrita como um soneto shakespeariano. Então é aquela coisa, apazigue a fronte úmida do jovem mancebo. Seria por aí o inglês, entendeu? Aí isso, mas com o maior peso. Aí vai ser super legal. Aí depois no meio vai virar uma música árabe, que é a ideia original de fazer os rapazes católicos, né? E essa briga de muçulmano, que tinha uma frase que era o seguinte:
acho que vou ter que te matar por causa do teu Deus. Só que eu não preciso aprender com os muçulmanos, que os cristãos já fazem isso há muitos anos. Ele diz, né, que é uma coisa meio soneto shakespeariano, mas na verdade não é em forma um soneto. No encarte do disco, a gente tem tradução do Milor, né, que ele traduziu vários livros do Shakespeare. Eu sempre achava que essa letra teria sido motivada pela morte do Cazuza, né? Na verdade não. Ele foi motivado, na verdade, pela morte de um fotógrafo chamado Robert Mapplethorpe, que era um amigo muito próximo da Patti Smith. Por sinal, no livro Só Garotos, da Patti Smith, que saiu aqui no Brasil pela Companhia das Letras, você tem a história, né, de como essas duas pessoas viviam, né? Ela e o Robert, assim, viviam na pobreza franciscana. Ele morreu por complicações da AIDS, esse Robert, e a outra ocasião, né, que acabou se juntando foi quando o Ayatollah Khomeini ele colocou um fatwa, tipo uma ameaça de morte contra o romancista do Versos Satânicos, que ele falou que esse livro tinha sido imensamente desrespeitoso ao islamismo. Até o tradutor japonês desse livro morreu por causa disso, e aparentemente o tradutor norueguês quase morreu por causa disso. E o próprio Salman, ele teve que andar com a segurança redobrada porque os muçulmanos estavam tentando matá-lo. Então essa coisa da intolerância religiosa com esse início das mortes pela AIDS se juntaram nessa coisa que virou o Feedback Song. Mas eu não estava tão distante assim dessa coisa do Cazuza, porque veja só o que o Renato comenta sobre Quando o Sol Bater. Ela é uma super balada. Passei um período muito preocupado. Acho que foi desde aquele lance com Cazuza, aquela capa da Veja com ele misturado com essa história diária de corrupção. Isso está sendo muito confuso para mim, me deixa deprimido mesmo. A música fala justamente sobre isso. Independente de todas essas coisas, ainda existe uma saída. Então essa sim é um otimismo encarnado, né? O sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. É uma tentativa dele talvez de mesmo se convencer, né? Ele tendo esse jeito melancólico e deprimido, né, que depois estourou, e tentando se convencer de que, né, tinha algo que valia a pena, que o sol nasceria, as coisas melhorariam, né? Ele era muito sensível para esses problemas assim do mundo. Imagina se estivesse vivo hoje. Aquela parte de tudo é dor e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor é budismo puro. Inclusive é tirado, e ele fala isso no encarte, né, do livro Doutrina de Buda. E sobre o Cazuza, né, ter morrido e sobre essa relação entre eles, o Renato comenta: ele é só 1 ano mais velho que eu. E a gente é da mesma coisa, tem o mesmo tipo de vida. Isso mexia muito com a minha cabeça. Poxa, se não é errado, então por que existe AIDS? Até eu colocar na minha cabeça que AIDS não tem nada a ver com Deus, né? Então existia essa culpa. Acho muito bonita essa parte aqui do livro, sobre o Quando o Sol. Deixa eu ler aqui para vocês. O Quando o Sol é um dos pontos nevrálgicos do disco. É onde mais claramente Renato aponta o direcionamento espiritual do álbum, numa série de frases afirmativas que driblam a dor da morte e do amor. Citações. Eu acho que existe um lado de autoconhecimento que todo ser humano precisa, como a gente precisa de comida e água. É aquela bobagem, quem sou eu, para onde vou, o que estou fazendo aqui. Até agora essas coisas eram território da religião. Só que eu acho que hoje em dia a religião está totalmente, a religião organizada, desacreditada. Mas a necessidade continua. Super verdade isso, né? E ele diz mais: o disco tem referências também à doutrina de Buda e Tao Te Ching, né, do Lao Tse, que é uma coisa bonita, escrita há muito tempo, como se fosse um texto bíblico oriental, pré-Jesus. Nós não estamos falando de religião, estamos do lado espiritual do ser humano. Não estamos falando que Deus existe ou não existe. O disco não lida com a questão da existência de Deus, e sim com a ideia de Deus. Tem uma frase em que eu acredito: quem procura Deus já o encontrou. E é mesmo um disco que tem um verniz religioso, né? Até no final, né? Como é que o disco termina? Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Mas como o próprio Renato fala, né? Falou naquela entrevista da MTV, é uma coisa meio, sei lá,
triste por um lado, né? Se tudo que você tem é a outra vida, né? A única coisa que pode nos salvar é Deus mesmo, porque essa vida terrena acabou-se. Então existe um pessimismo nisso, né? Nessa procura espiritual. Ou pelo menos, se não um pessimismo, uma consciência de que você não é tudo, que você é totalmente falho e sempre será. Eu era um lobisomem juvenil, que parece um título de um daqueles filmes de terror. Na verdade né? I was a teenage werewolf. Esses filmes de terror B dos anos 50, né? Mas a letra não aponta muito para isso, né? Talvez essa coisa adolescente, né? O lobisomem juvenil é o quê, né? O adolescente quando vê, nossa, eu tô começando a ficar cheio de pelos, tal. Eu tô me transformando em uma criatura. Olha o que o Mariano comenta aqui sobre lobisomem juvenil. Se há tempos aparece como primeira música, essência do disco que se dilui ao longo das faixas, Eu Era um Lobisomem Juvenil encerra o primeiro lado do disco como um belo resumo do que passou e aponta em seu refrão o que é o cerne do lado B, que é o quê? A vontade da plenitude amorosa. O lado B, de fato, ele trata muito sobre o amor. Ele fala que talvez tenha sido a última letra escrita para o disco e as últimas gravações também, antes de mixarem. Outra citação muito bacana do Renato aqui nesse contexto. Eu li em algum lugar que a maior contribuição do século XX não vai ser nada disso que todo mundo fala. A maior contribuição vai ser a união do modo do Ocidente com o pensamento do Oriente. Eu acho que é para isso que a gente está caminhando. Acho isso uma coisa muito importante. Então no disco eu cito a Bíblia, Camões, mas também cito Lao Tse e a doutrina de Buda. O lado B abre com 1965, Duas Tribos, que é uma música assim, sobre a ditadura militar. Dependendo das ideias que seu pai tivesse, seu irmão, ia bater gente na sua casa, eles iam pegar essa pessoa e você nunca mais ia saber o que tinha acontecido com essa pessoa. E ela, né, nesse sentido político mais estrito, ela é bem única, né, nessa coleção de faixas. Talvez por isso que abre o lado B, porque não teria outro espaço para ela. O Mariano fala que a 1965 é bem diversa das antigas canções de cunho político da produção brasiliense do grupo, né? Aquela época de aborto elétrico e tal, quando não havia esperança nem futuro em momento algum de suas estrofes, como Que País é Esse?, Conexão Amazônica, Geração Coca-Cola. Essa não, fala o Brasil é o país do futuro, que envelheceu mal. O Brasil vale a pena, mas eu acho que não como a gente falava as coisas. Por exemplo, eu acho que as canções como Que País é Esse ou Geração Coca-Cola, pelo menos pra mim, estão bem ligadas a uma época, entendeu? Que hoje em dia, mesmo se eu falasse as mesmas coisas, eu tentaria falar de uma maneira muito mais espiritual e muito mais lírica. Me digam aí, pessoas que viveram essa época, existia no ar um otimismo de que realmente, assim, nossa, agora o Brasil vai andar, assim, com a gente escolhendo os nossos líderes, né? Tinha esse sentimento de que o Brasil é o país do futuro naquela época, final da década de 80? Comentem aí, gente, comentem aí. Não me deixem falando sozinho, não. E o Monte Castelo, né, que é uma canção, acho que muita gente deve ter ouvido na aula de português, né, porque ela é parcialmente tirada de Camões, e outra parte tirada de um livro da Bíblia, né, o Coríntios, especificamente o 1 Coríntios 13, no Novo Testamento. Quase tudo ali é tirado desses dois lugares. O Maurício, né, que é uma das minhas canções favoritas do disco, esse nome aparentemente era de um fã, que tinha um fã-clube, né, chamado Por Enquanto. Ele era um cadeirante e uma vez assim no backstage ele foi conversar com o Renato e eles viraram amigos. Então, tipo uma homenagem. Sobre meninos e meninas. Se Feedback Song fala da morte, da tragédia, do fim de um amor ocasionado em última instância pela falta do lugar da homoafetividade na sociedade, Meninos e Meninas fala da descoberta do sexo, das dúvidas entre o que seria certo e errado, e serviu como remédio para aqueles que, quando escutaram Acho que Gosto de Meninos e Meninas, pela primeira vez se sentiram finalmente representados. Lendo aqui o texto do Mariano. E Meninos e Meninas é ao mesmo tempo a canção mais animada do disco, porque não tem nenhum acorde menor, e é o maior alento do disco, né? Ela, de fato, é uma canção bem festiva, né? Ele estava tentando festejar essa descoberta.
Inclusive um dos comentadores no meu vídeo, não sei se do 2 ou da Tempestade, ele falou que no show no Gigantinho, o Renato Russo falou assim para todo mundo, para a plateia, que ele era gay. Então ele estava saindo do armário. As 7 cidades, né, que vem a seguir, ela era conhecida como aquela meio Dylan, né, aquela meio Bob Dylan, talvez por causa da gaita. Também é uma canção que eu adoro. E especificamente, assim, os 7 cidades e Se Fiquei Esperando Meu Amor Passar, para mim, são um final maravilhoso pro disco. Talvez junto com o Lobisomem Juvenil sejam as minhas favoritas hoje. Há tempos também, né? Mas o problema do lado A é que ele tocou muito, né? Eu, por exemplo, sinceramente, não aguento mais ouvir Pais e Filhos. A faixa que encerra o disco, né, pra gente não ficar se alongando tanto, assim, o Renato fala que aponta para uma situação onde a pessoa já levou tanta porrada que já nem sabe mais, né? Volta, talvez, para esse primeiro lado, falando dessa coisa religiosa, né, com o Cordeiro de Deus e tal. É uma procura ainda, uma busca por esse lado espiritual. Tem um caso engraçado sobre a bateria em Se Fiquei Esperando. Olha só, isso aqui é o Dado contando. A gente demorou tanto tempo para fazer esse disco que lá pelas tantas, ainda em 88, o Estúdio 1 entrou em obra, passou meses em reforma, ficou pronto e a gente ainda usou ele reformado, todo novinho, para finalizar as bases. Então o estúdio estava novo ali, recém-pintado, o cheiro de cola, talvez de tinta, né? Tava muito forte. Então o Dado fala, né? Era um puta cheiro de cola no estúdio que deixava a gente meio doidão de vez em quando. E nesse dia o Bonfá estava sozinho lá gravando, enquanto eu e o Renato estávamos na cabine técnica, acompanhando com guitarra e baixo. Ele começou a ficar com muita dor de cabeça, não aguentou mais e foi embora para casa. Depois, com a ajuda do Maírton Bahia, produtor, a gente passou o resto do dia editando a bateria nos tapes e montando a harmonia em cima dessa montagem. Tanto que se você escutar com cuidado, vai notar que tem um monte de virada fora do lugar. O Bonfá já estava ali... Mas olha, não é uma virada tão fora de lugar quanto aquela, né, que aconteceu, sobre o qual a gente procura não comentar, né? Acho que isso não é amor. Deixa pra lá. E sobre essa capa, gente, essa capa aqui tão bonita, foi um projeto da esposa do Dado, a Fernanda, mas com muitos pitacos da banda. Aparentemente foi um parto até eles conseguirem achar esse tom de prateado que eles queriam, né, pro disco. Foi muita ida e volta na gráfica. E esse violãozinho aqui, né, que muita gente tem tatuado e meio que virou um símbolo da Legião Urbana, ele era tipo uma clave de sol que o violonista franco-argelino Pierre Bensusan fazia, mais ou menos assim, uma chave de sol meio estilizada que parecia um violão. Aí o Dado fez umas modificações e colocou aqui, né? Fica mais harmoniosa assim a capa do disco. E o que acontece então quando esse disco finalmente sai? Ele é muito bem recebido. Dos discos de estúdio da Legião, ele é o mais bem vendido. Cito aqui o Mariano. Logo após as 4 estações chegar finalmente às lojas de disco de todo o Brasil, no dia 26 de outubro de 89, e alcançar em pleno plano Collor a marca de 500 mil cópias vendidas nos primeiros meses, isso é muita cópia, né? Até nisso eles ganharam o platina duplo, creio eu, que vocês estão vendo aí na tela. Ele decidiu sair do Brasil por algum tempo, o Renato. Com esse sucesso estourando aqui, ele foi desanuviar. Ele foi em Nova York, comprou um aparelho de som novo, comprou um monte de disco e livros, né? Alguns deles estão no videoclipe há tempos. Mas ele falou assim que o principal motivo de ele fazer essa viagem foi para se conectar a essa história do movimento gay e do que estava acontecendo por lá. A coisa do Stonewall, que eventualmente deu o primeiro disco solo dele, né? Stonewall era um bar, um hotel em Nova York. Ele foi lá, né, conferir essas coisas em primeira mão. Ele estava tentando, assim, essa jornada de autoaceitação. Então essa coisa dele, né, do próprio Meninos e Meninas, né, de estar saindo do armário, ele estava procurando se encontrar.
Mariano conta aqui que o Renato voltou revigorado, né, a tempo de comemorar os 30 anos dele no Rio, aniversário, e ele trouxe dos Estados Unidos o Scott, né, que o Renato falava que era um lixeiro semi-analfabeto, problemático, lindo, louro e gay de carteirinha. E eles ficaram vivendo 3 meses juntos no apartamento do Renato, né, trouxe esse amor importado. E esse cara não foi, né, uma boa notícia para a vida do Renato, porque esse cara provavelmente acabou passando o HIV para o Renato e também o deixou viciado em heroína. Mas eventualmente o Renato disse que colocou ele para pastar porque ele começou a sair com mulheres, né? Aí não dá. Acho que pouca gente sabe, mas o embrião da GIS, que só foi sair no descobrimento do Brasil, esteve nas sessões de 4 estações, e outro embrião foi uma canção que eles chamavam de Pink Floyd, assim como eles chamavam 7 Cidades de Dylan, eles chamavam essa de Pink Floyd porque parecia um pouco a levada de Wish You Were Here, sabe? Aquela balada do Pink Floyd. Essa canção acabou se tornando Vento no Litoral, no 5. E como encerramento, gente, eu queria, até sobre o nome do disco, né, As 4 Estações, eu queria ler um trechinho desse livro para vocês. Os 4 primeiros discos da Legião Urbana funcionam como pares. Se Que País é Esse é a afirmação desse No Future apresentado na Legião Urbana, As 4 Estações é a maturação do 2. Faz sentido, né? Que País é Esse e Legião mais punk, assim, e 2 e 4 Estações mais lírico. O 4º disco, no conceito de Renato, fecha um ciclo de 4 estações distintas. O budismo, muito caro ao discurso do álbum, afirma que os homens passam por 4 diferentes períodos, compatíveis com as estações: formação, existência, declínio e vazio. Ou seja, primavera, verão, outono e inverno. Trabalhando com os pares de álbuns, né, essa analogia que foi feita antes, o Legião Urbana seria a formação, o Que País é Esse seria o declínio, a existência seria 2 e o vazio seria 4 estações. Como assim o vazio? O vazio representa o esgotamento sincero do discurso espiritual da banda. Não sei o que vocês acham dessa analogia, mas eu achei um bom fechamento para falar desse disco tão importante. Vocês aí, vocês concordam, discordam de alguma análise que foi feita aqui? Comentem e, por favor, compartilhem esse vídeo com outros fãs do disco, tá? Se esse vídeo também for bem visto, eu procurarei fazer outros sobre a obra da Legião Urbana, viu? Muito obrigado aos amigos do Culturalog e a gente se vê em breve. Até lá!